O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. E se não atender, diz que outra vez. Alô, Papai do Céu? Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a tia Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Se você faz parte desse mundo, já se inscreve, ativa as notificações, não perca nada do que acontece por aqui e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Me responda, crianças, vocês têm algum amigo especial que você conta tudo o que acontece? E se eu te disser que existe um amigo para quem a gente pode contar tudo? Você pode contar tudinho para esse amigo, que ele não vai fazer fofoca de você, que ele não vai xingar você, muito pelo contrário, ele vai te ajudar, ele vai fazer você ser uma pessoa melhor. Esse amigo é Jesus. Eu posso conversar com Jesus? Sim, você pode. E não é pelo WhatsApp, não é pelo Instagram, não é por nenhum desses outros tipos de comunicação. A única forma de conversar com ele é com o joelho no chão, igual o louvor que a gente cantou. A gente pode conversar com ele em qualquer momento, através da oração. Não precisa agendar a hora, não. Ele está 24 horas por dia disponível para nos ouvir, para nos atender. E vamos conhecer hoje a história de um homem que tinha um nome bem diferente. O nome dele era Jabes. E sabe o que significava o nome Jabes? A mamãe dele, quando foi dar à luz a ele, sentiu muita dor, sofreu muito e aí colocou o nome dele de Jabes, que significa dor e sofrimento. Já pensou você viver uma vida inteira na fase de criança, na fase da adolescência, na fase adulta, as pessoas chamando o teu nome e cada vez que chamavam o nome dele, ele lembrava de dor e sofrimento. Mas ele fez uma oração tão curtinha, mas tão sincera para Deus, que Deus mudou a sua vida. Jabes depois foi o homem mais respeitado da sua família. Sabem como foi a oração de Jabes para Deus? Jabes pediu 4 coisas para Deus. Primeiro, que a bênção de Deus estivesse sobre a vida dele, pois somente Deus pode nos abençoar. Outra coisa que Jabes pediu, que alargasse as fronteiras, ou seja, ele queria ter mais terras, e as pessoas que tinham terras naquela época eram as pessoas mais respeitadas. A terceira coisa que Jabes pediu foi que o Senhor sempre estivesse com ele, porque quando Deus está conosco, nós enfrentamos qualquer dificuldade. E a quarta coisa que Jabes pediu nessa curtinha oração, que Deus o livrasse de todo o mal. Ele já passou por muita tristeza na vida dele por causa do seu nome. Então ele queria ser feliz. Então pediu a Deus que o mal não o afligisse mais. E no finalzinho do versículo diz que Deus lhe concedeu tudo aquilo que Jabes pediu. Então a gente pode aprender com Jabes que uma oração curtinha, mas que seja de todo o seu coração, que seja sincera, Deus pode atender. Deus ouve todas as nossas orações. Nem sempre Deus vai nos atender conforme a gente quer, no momento que a gente quer. Às vezes demora um pouquinho para Ele nos atender, mas Ele nunca deixou de nos ouvir. Trouxe aqui um amiguinho e ele vai nos ajudar a orar agora. Não importa mesmo o jeito que você vai orar. Você pode fazer oração em qualquer lugar. Mas quando você for tirar um tempinho para falar com Deus na sua casa, na igreja,
né? Aí você pode sim se ajoelhar. Quando a gente se ajoelha e a gente fecha os nossos olhos, nós nos concentramos melhor para falar com o nosso Deus. Você pode fazer uma oração curtinha, mas com sinceridade no teu coração. Assim como você conversa com um amigo, você pode conversar com o Senhor e dizer para Ele o que você está sentindo, as dificuldades que você tem enfrentado. Também pode agradecer pelas bênçãos recebidas, pedir a bênção de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus estudos e, enfim, você pode orar por várias coisas. E você já fez a tua oração hoje? Fale com o Senhor, coloque o seu dia nas mãos dele, coloque a sua vida nas mãos dele e ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Enfim, chegou ao fim mais um trimestre. E que lição abençoada nós podemos trabalhar com as crianças nesse trimestre, não é? E nessa lição o título é Papai do Céu abençoa quem ora. E nessa lição, nessa aula, você pode trabalhar sobre oração e é algo que assim pode abranger muitas coisas. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre a oração. Vou deixar tudo na descrição, os links de tudo que eu tenho aqui falando sobre a oração. Os objetivos dessa lição de hoje são saber que nós podemos orar em qualquer momento, que Ele sabe qual é a melhor maneira, qual é o tempo certo de responder às nossas orações. A palavra-chave é a palavra oração. E um dos vídeos que eu vou deixar lá na descrição é sobre a pizza da oração. O que é a pizza da oração? Você vai levar uma caixa assim, como se fosse uma caixa de pizza, mas a pizza que está lá dentro é um pouquinho diferente. Aqui dentro vão ter algumas fatias de pizza e aí você pode fazer já essa dinâmica com as crianças já antes da história. Cada criança vai escolher uma fatia, atrás dessa fatia vai ter um tema. Para cada tema você vai ajudar a criança a fazer uma oração ali bem curtinha. Aí se você quiser mais detalhes sobre essa dinâmica da pizza da oração, lembre que o link desse vídeo vai estar lá na descrição para você ver depois, tá bom? Algo parecido com isso que você pode fazer para iniciar já com essa dinâmica é você fazer um celular tamanho grande assim, colocar vários envelopinhos ali como se fossem os ícones do celular na tela do celular e cada envelope também tem um tema. E aí a criança vai lá e tira um tema e pode fazer essa oração. Também pode ser usada para as crianças pedir oração, né? Elas podem colocar ali cada envelopinho, uma criança coloca um pedido de oração e aí vocês podem tirar ali aleatoriamente e orar por esses pedidos. Nosso versículo de hoje diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus capítulo 21, versículo 22. Esse versículo você também pode escrever aí em um celular gigante, né? Fazer um celular grande assim de papel mesmo, escrever o versículo ali e sempre pedir para as crianças irem repetindo até elas memorizarem o versículo. E então você pode cantar o louvor que eu cantei lá no início do vídeo, que é o telefone do céu, e depois explicar que a oração é como um telefonema, né? Como telefonar para Deus e falar para Ele tudo aquilo que nós sentimos. Para a história de hoje, eu trouxe aqui algumas ideias. Eu tenho esse bichinho aqui, que ele tá, na verdade, tá bravo, né? Bravo e depois feliz. Esses bichinhos aqui tem por tudo, né? Nas lojas de brinquedos você encontra para representar, né? Que antes estava triste, depois estava feliz e enfim. Mas se você não tem um ursinho desse, você pode fazer com caixa, né? Colocar de um lado da caixa uma cara triste, do outro lado da caixa uma cara feliz. E qualquer tipo de recurso, você pode usar uma almofada, colocar de um lado o cara feliz e do outro lado a cara triste. Enfim, tem várias formas de você fazer esse recurso, tá? Outra coisa que eu usei na história é o nome de Jabes, né? O nome dele e com as carinhas tristes, que simbolizam o significado do nome Jabes, que era dor e sofrimento. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais um pouquinho sobre esse recurso aqui. E outro recurso que também dá para utilizar
é esse recurso aqui do menino que ora, né? Pode ser menino ou menina que fecha os olhinhos. Atrás tem esse mecanismo aqui e você pode fazer ele fechar os olhinhos, né? Para fazer a oração. Algumas ideias para atividades. Primeira ideia é: cada criança vai ter um potinho da oração. Você pode fazer esse potinho e deixar ali na sala, ou você pode deixar as crianças levarem para casa esse potinho. Então você pode pedir lá para as mães, para cada criança trazer um potinho. Pode ser um potinho assim como doce de pão, extrato de tomate, enfim. Pode ser um potinho pequeno. Aí ali na tua aula vocês vão decorar esse potinho e escrever potinho da oração. E aí você entrega para as crianças papeizinhos em branco, pode ser post-it ou pode ser papeizinhos assim rasgados mesmo. E elas vão sempre colocar pedido de oração ali. E toda vez que elas escreverem ou desenharem algo ali, um pedido de oração, ou fala para alguém, pede para alguém escrever, né? Se elas ainda não sabem escrever. E aí ela vai orar por aquele pedido e colocar ali no potinho. Sempre que ela fizer um pedido, ela ora e coloca no potinho. Uma outra versão para essa atividade é fazer um potinho só para toda a turma. E aí pedir que cada um faça um pedido de oração e coloque ali dentro. E aí ali na turma, ali na sala, você, toda vez que tiver um encontro ali com as crianças, lembrar de orar pelos pedidos que estão no potinho. E a outra dica de atividade tem a ver com o crachá lá, o nome de Jabes, né? O que você vai fazer? Você vai dar uma folha para cada criança, escrito o nome delas. E aí você vai pesquisar o que significa o nome delas. Por exemplo, o meu nome, Ana, significa graça. Então, eu enchi de coisinhas aqui que lembram graça, né? Por exemplo, sorriso, né? Estrelinha, coração. Então, eu fiz assim o meu crachá. Você pode fazer um crachá, uma folha menor para pôr aqui nelas, ou você pode fazer dessa forma assim para pôr na mesa, né? E aí cada criança vai desenhar ali em volta do nome alguma coisa que lembre o significado dela, tá? E agora umas dicas de brincadeiras. A primeira brincadeira que você pode fazer com as crianças sobre oração é o boliche da oração. Então você faz ali uma bola, pode ser de papel mesmo, ou você leva mesmo uma bola e escreve oração. E os pinos ali do boliche, cada um vai representar uma dificuldade. Por exemplo, medo, pecado, doença, enfim. E aí na brincadeira ali do boliche, simboliza que a oração, a bola, que a oração pode derrubar todas aquelas dificuldades. Outra brincadeira que você pode fazer com as crianças você vai escolher uma criança, vai vendar ela, e aí você leva uma caixa com vários objetos ali dentro. Pode ser bolinhas, pode ser qualquer objeto. E aí você vai esparramar esses objetos em volta da caixa, bem esparramado, e essa criança com a venda vai ter que achar os objetos e colocar dentro da caixa. Eles vão perceber que é difícil, e então você pode depois escolher outra criança para ajudar. Então essa criança pode dizer, vai mais para frente, mais para o lado, enfim. E ela vai ajudar essa criança que está vendada a colocar os objetos dentro da caixa. Com essa brincadeira, eles vão aprender que quando a gente sente dificuldade nas coisas, nós podemos chamar alguém para nos ajudar, o nosso melhor amigo, que é Jesus. E para finalizar, então, vou deixar uns louvores ali na descrição também, alguns links de alguns louvores que lembrem oração, que lembrem essa aula de hoje. E termine também esse trimestre, faça um encerramento aí com as crianças, leva um docinho, um brindezinho pela frequência, enfim, faça algo especial ali e lembre as crianças, incentive as crianças a estarem na próxima lição, começando um novo trimestre, incentive eles a estarem ali. E se você puder também incentivar aos pais, né, para trazer as crianças para a casa do Senhor. Dificilmente uma criança pequena vem se os pais não vierem, né? Então, mais do que incentivar as crianças, nós temos que incentivar os pais a trazerem as crianças. Elas não estão ali brincando, elas não estão ali pintando desenho. Elas estão ali para ouvir a palavra de Deus, estão ali para aprender a palavra de Deus, para que elas
vão crescendo cada dia mais em sabedoria e em conhecimento da palavra, e logo, logo nós veremos frutos dessa construção, desse crescimento. Amém? Que Deus abençoe a sua aula, abençoe a sua vida. Agradeço a você que acompanha aqui os vídeos no canal, espero que esteja te ajudando. E se está ajudando, não esquece de deixar um like, comenta aqui também no vídeo e compartilha aí com as pessoas que você acha que pode estar ajudando também, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, iniciando um novo trimestre. Coisas novas vêm por aí. Até lá!